Agora, meus irmãos, hoje foi um dia assim, na minha visão, assim, é muito triste o que aconteceu hoje no Brasil, né? A gente tem aí um momento assim de muita preocupação, porque a gente está vendo falas como essa aqui, né? Eu vou colocar aqui para vocês a fala. Eu quero que vocês analisem comigo uma fala dessa, que é de arrepiar, né? Eu vou deixar aqui, depois a gente vai comentar isso daqui. Eu provoquei um pouco esse tema e eu não me animo muito a tentar definir a natureza desta entidade. Eu acho que há um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. O que ele vai falar? Isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, né? É isso mesmo que nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Todos somos admiradores do regime chinês. Vocês têm noção disso, irmãos? Todos somos admiradores do regime chinês. Todos somos admiradores do regime chinês. E aí, o que nós temíamos, né? Os brasileiros não têm nem noção do que está por vir. Porque, eu não sei, esses dias tem um camarada aí que foi processado pelo Gilmar Mendes por falar a verdade, né? E ele provou que estava com a verdade por ele ter exposto um caso da família do Gilmar Mendes na compra de uma universidade. E ele foi processado e condenado por falar mal de Gilmar Mendes. Irmãos, tem uma lei para ser aprovada que, se você duvidar do resultado da urna, você vai ser 7 anos preso. Agora, com uma regulamentação, eu quero juntar essas duas informações para você entender. Com a regulamentação da rede social, se você duvidar do processo eleitoral e dizer que houve roubo numa eleição, você pode ficar 7 anos preso. Eles querem aprovar isso. E aí, com a regulamentação das redes sociais, se a pessoa falar na internet que houve fraude num processo eleitoral, você pode pegar 7 anos a cadeia. Então, se você falar, você está dando prova para ser condenado e preso. Então, é algo assim assombroso, irmãos, porque eu não sei quanto tempo as nossas redes sociais vão permanecer existindo, tá? Eu não sei quanto tempo eles vão nos deixarem falar o que queremos. Então, já acabou e o Senado não tem poder de fazer nada.
A Câmara de Deputados não tem poder de fazer nada, porque está todos na mão dos ministros, que é assombroso. Então, é algo assim que verdadeiramente a gente vê que o dinheiro controla e compra tudo, porque se eles estão conseguindo algo dessa magnitude é porque eles silenciaram e compraram muita gente. Agora, veja, o ministro falou claramente que eles estão trabalhando para a China por serem admiradores de Xi Jinping. É porque se você contar que Mao Tse Tung matou 50 milhões de pessoas, vai ser um crime. Se você falar que existem vários campos de concentração com lavagem cerebral para quem é contra o regime comunista chinês, vai ser crime. Então, dentro de pouco tempo, nós não poderemos mais falar mal da China e muito menos do Lula. Porque nós estamos numa democracia que não existe liberdade para você expressar o que você pensa. Então, eu digo para vocês assim, que eu confesso que existe muita gente que vai se silenciar, e logo agora que o nosso canal foi monetizado. Então, olha só, STF forma maioria para responsabilizar redes sociais por conteúdos de usuários. Ministros ainda devem definir os detalhes, ou seja, como ou sob que condições as plataformas digitais deverão responder. Os votos propõem diferentes soluções. A maioria dos ministros da Suprema Corte votou a favor da responsabilização das redes sociais pelos conteúdos publicados por seus usuários. Os ministros ainda devem definir os detalhes, ou seja, como e sob que condições as plataformas digitais deverão responder e reparar danos causados pelas postagens. Os dois relatores, Luiz Fux e Dias Toffoli, votaram da seguinte forma: não seria necessário ordem judicial para que as plataformas tenham responsabilidades pelas postagens, mas elas só seriam punidas se a justiça viesse a entender que as postagens eram criminosas e a empresa nada fez. Na prática, elas teriam que fazer uma análise preliminar das publicações que fossem denunciadas para impedir que posts criminosos continuassem disponíveis. Mas os votos dos demais propõem diferentes soluções. O Supremo, então, vai buscar um consenso entre as posições. Votaram para responsabilizar os provedores de internet sobre conteúdo criminoso postado por seus usuários. Os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, e o presidente Luiz Carlos Barroso. E os ministros julgam dois recursos que discutem a possibilidade que as redes sociais sejam responsabilizadas por danos criados pelos conteúdos de usuários publicados nessas plataformas, mesmo sem terem recebido antes uma ordem judicial para a retirada de suas postagens irregular. Então, irmãos, eu vou dizer para vocês agora como eu vou discernir um conteúdo criminoso se eu vou mostrar aqui para vocês né? Para vocês verem. Eles estão fazendo
uma lei, deixa eu achar aqui. Eles estão criando, né? Eu tenho que ver, eu tenho que achar aqui o deputado, né, que falou isso. Mas eu sei que eu vi hoje o deputado falando nessa votação. Ela disse que Trump ligou para o. Ele ligou para o Trump e pediu perdão. A fala é a seguinte, irmão: se você disser que houve fraude, isso vai ser votado no Congresso. Olha só. Se você falar que houve fraude, você pode ser 7 anos preso. Então, imagine, se uma mulher pode pegar 4 anos de prisão por chamar o Lula de ladrão, se alguém chamar o Lula de ladrão na internet, ele pode ter seu canal derrubado e processado, porque isso pode denotar discurso de ódio. Então, se eles conseguirem algumas coisas daqui para frente, irmãos, a esquerda vai continuar no poder. Sim ou não? Sim ou não? Ou eu estou ficando louco? Por quê? Porque você não pode falar, você não pode expressar. Se o camarada foi processado por Gilmar Mendes e teve que pagar a indenização por falar a verdade, então você pode falar a verdade se eles acharem que você é um doido. Então, o que vai... A ideia é a seguinte: o que é discurso de ódio na mente deles? O que é o discurso de ódio? É isso que a gente precisa entender, né? É isso que a gente precisa entender, porque ele chamar o outro lado do que eles quiserem, não ter nada, não acontecer nada, já está acontecendo. Então, agora, muita gente vai ficar com medo. Eu estava ouvindo uma pregação hoje no rádio e eu vi o pastor assim, querendo falar algumas verdades e não conseguindo expressar a verdade. E por que ele não estava conseguindo? Porque ele estava com medo. Pelo que deu a entender, o evento onde ele estava pregando tinha muita gente, e ele falou: eu quero falar algumas coisas aqui, mas eu não posso falar. Então, o diabo está colocando um freio na boca do povo e muitos pastores não têm noção que é um freio na boca da igreja. Vocês estão entendendo? Então, infelizmente, eu digo infelizmente, nós chegamos nesse nível, né? Nesse nível em que você não pode mais se expressar, não pode mais falar, e acabou a nossa liberdade. Só Deus para ter misericórdia. É verdade, Manuísa. Muitos pastores vão negar as verdades que carregam, com medo. É terrível. Pessoas com medo de falar o que pensa, falar a verdade. É como que se eles conseguissem agora manipular o que se fala. Porque você pregar contra pecado,
Se você falar que determinado tipo de pecado a pessoa vai para o inferno, é discurso de ódio, sim ou não? Sim ou não? Se você falar, se você se deita com homem, a Bíblia condena, vai ser discurso de ódio. Se você pregar que mulher com mulher acabou. Se você pregar que adultério é pecado, que tirar fetos é pecado, que não existe sexo neutro na Bíblia, você vai ser condenado por quê? Porque eles vão colocar filtro, porque é um país que está sendo governado pela esquerda da agenda woke. Você vê que os humoristas não vão poder mais fazer piada, meu irmão. Os humoristas não vão poder mais fazer piada. Você já parou para imaginar? Não vão poder mais fazer sátira da roubalheira. Imagine se os humoristas não vão mais poder fazer piada. Imagine pastor de pregar a verdade. Então, se o humorista não pode falar a verdade fazendo o povo dar risada, quanto mais pastores revelar verdades. Quanto mais pastores revelar verdades. Vocês estão entendendo? Se o humorista não pode mais falar. É por isso, irmãos, que é muito importante que vocês salvem o contato. É muito importante que vocês salvem o meu contato e entrem nos grupos de WhatsApp. Se eles nos impedirem de nos comunicar aqui, eu digo para vocês, é muito importante que vocês tenham o nosso contato, né? Para que a gente continue se comunicando. Porque o que nos dá entendimento é que em pouco tempo tudo vai mudar. Em pouco tempo tudo vai mudar. E é muito importante esse telefone que está aí é o meu contato. É o meu contato. E o irmão Miro já vai colocar aí para vocês os grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp. Então, é só Deus para ter misericórdia. É verdadeiramente, irmãos, o filme de 1900. Se você nunca assistiu o filme 1984, assista o filme 1984. Por que você deve assistir o filme 1984? Você deve assistir o filme 1984 porque fala disso, a informação sendo diluída pelo governo, pelo sistema. O filme 1984 fala também das pessoas comendo alimentos deliciosos sem nutriente nenhum. O filme 1984 mostra todas as pessoas sendo controladas e vigiadas por telas. Então, eu digo para você, se você nunca assistiu, é o que eles estão fazendo agora. É o que eles estão fazendo nesse exato momento, irmãos. É exatamente o que o sistema está fazendo. Eles vão diluir toda a informação verdadeira e só vão deixar o povo ouvir e saber o que eles querem. Existem algumas cenas fortes desse filme. Não é bom assistir um filme desse com crianças. Com crianças na sala, né? Mas é interessante, porque você vai ver um filme antigo, muito antigo,
Você vai ver um filme muito antigo propagando uma verdade assombrosa. Vocês estão entendendo? Olha aí os links do grupo. Meus irmãos, eu quero ler uma palavra, né? Ontem nós pregamos sobre todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu gostaria de ler com vocês Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18 está dentro de uma sequência de raciocínio do que nós pregamos ontem. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, a palavra